Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista a presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleisi Hoffmann. Deputada federal Gleisi Hoffmann, boa noite, muito obrigado por estar aqui nesta edição do Poder em Foco. Eu começo perguntando sobre o pronunciamento muito comentado do ex-presidente Lula no dia 7 de setembro, que foi visto como tendo um tom presidencial. Em que medida esse pronunciamento de Lula em 7 de setembro é uma espécie de parte de uma estratégia maior do PT para 2022? Boa noite, Fernando Rodrigues. Boa noite a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com você. Eu acho que o pronunciamento do presidente foi um bálsamo para o Brasil, um país carente de presidente da República, né? Sem um líder, sem alguém que, de fato, comande o país e dê perspectiva de futuro. O presidente fez uma análise muito completa, um diagnóstico do que nós estamos vivendo, os desafios que o Brasil tem e, principalmente, mostrou uma visão de futuro, de esperança para as pessoas. Eu diria que Lula foi o presidente naquele 7 de setembro. Ele fez o discurso que a nação brasileira precisava ouvir, queria ouvir, de alguém que tem responsabilidade pelos caminhos do país. Ele não tem uma estratégia para 2022. Há muito tempo, o presidente queria fazer um pronunciamento ao Brasil. Desde que ele saiu lá da Polícia Federal em Curitiba, aquela prisão injusta dele, ele queria fazer um pronunciamento, enfim, falar ao país o que estava acontecendo. Aí teve as viagens, veio a pandemia, e ele foi amadurecendo isso, né? Fomos conversando, enfim, com a direção do partido, com os dirigentes todos, e aí ele resolveu fazer no 7 de setembro. Até porque Dia da Independência, né, uma data que é uma data histórica para o Brasil, mas que na realidade guarda muito pouca relação com a independência do país. E o presidente queria se posicionar sobre a soberania. O ex-presidente Lula, sabemos, neste momento, do ponto de vista legal, continua inelegível. Ele luta na justiça para anular as sentenças e, enfim, recobrar a condição de elegibilidade que ele teria se não condenado. Na sua avaliação, se o ex-presidente Lula tiver sucesso, ele é o nome preferencial do Partido dos Trabalhadores para disputar a presidência em 2022? É tudo que nós mais queremos, Fernando. Acho que essa questão da anulação da sentença, dessa sentença ilegal do Moro, é uma questão de justiça para Lula, uma questão de justiça para o Brasil. Há 2 anos a gente vem pedindo esse julgamento. Eu espero que ele ocorra o mais rápido possível. Claro que a nossa vontade é ter o Lula candidato a presidente. Eu acho que o povo brasileiro merece esse reencontro com Lula, e Lula merece esse reencontro com o povo. Mas é óbvio que isso também depende dele querer, dele estar à disposição para essa caminhada. Deixa eu retornar para 2018, quando o Partido dos Trabalhadores, o seu partido, que a senhora preside nacionalmente, tinha como estratégia lançar o presidente Lula. Ele foi lançado e depois a candidatura não pôde vingar por conta de óbices na justiça. Aí foi candidato Fernando Haddad, que foi ao segundo turno, teve uma votação expressiva e perdeu no segundo turno para Jair Bolsonaro em 2018. Muita gente acha que tem 2 formas de ver o que aconteceu. Uma é, nossa, o PT teve muitos votos com Fernando Haddad, foi um partido muito amplo, porque teve voto no Brasil inteiro, foi para o segundo turno. A outra análise é, puxa, o PT errou. Ficou insistindo com Lula até a última hora. Se tivesse começado de uma vez com algum outro candidato que fosse Haddad, talvez tivesse mais chance. Será que em 2022 esse cenário se repete? Olha, não acredito. Acredito que o presidente Lula vai tomar uma decisão sobre candidatura e nós, junto com ele, resolvido o problema da liberdade plena dele, a que ele tem direito. E não é ligado à candidatura, é direito como cidadão, como a liderança que ele é e pela injustiça que foi cometida nessa sentença do Moro, né? Em relação a 2018, foi uma violência o que fizeram com o Lula. O Lula tinha, inclusive, uma decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU falando que ele tinha direito de ser candidato, e o Supremo Tribunal Federal se recusou a analisar isso, e não deixaram o Lula ser. Vamos lembrar aqui que Lula preso estava na frente nas pesquisas, tinha 41%. Era o candidato que o Brasil queria, era quem conseguiria fazer aquela disputa com
com o Bolsonaro, né? Tiraram o Lula para o Bolsonaro poder ganhar. E ainda assim, para o Bolsonaro ganhar do Fernando Haddad, utilizaram a fábrica de fake news. Você lembra que foi aquela campanha de disseminação de fake news, de mentira nas redes, né, de disparo em massa pelo WhatsApp, de forma ilegal, com Caixa 2. Então, foi uma campanha muito difícil, e que Bolsonaro também se recusou a ir para debates, não teve discussão. E Fernando Haddad teve um bom desempenho, 47 milhões de votos, para um partido que estava sendo perseguido e praticamente caçado durante os últimos 4 anos. Então, o PT mostrou sua resiliência, mas, sobretudo, sua relação com o Brasil, com o povo brasileiro. O PT tem outros nomes, claro, você mesmo citou Fernando Haddad, que foi nosso candidato em 18, teve um belo desempenho, tem os nossos governadores que terminam o mandato agora, enfim, tem nomes que têm preparo e têm condições de fazer uma disputa eleitoral. Já que a senhora mencionou os governadores, esteve aqui outro dia com a gente no Poder em Foco, aqui nessa mesma conversa, o governador da Bahia, Rui Costa. O governador da Bahia, Rui Costa, falou, olha, não é o momento de discutir nomes agora, vamos discutir um programa de governo para o Brasil, e acho que é importante conversar com todas as forças políticas que queiram discutir esse projeto que a gente apresentar. Aí ele fala que é necessário conversar com com um amplo espectro de políticos de vários partidos. Na sua avaliação, essa posição vocalizada pelo governador Rui Costa é majoritária no PT hoje? Obviamente que nós estamos conversando com todas as forças políticas que são desse campo, do campo de esquerda, do campo progressista, que é a oposição a Bolsonaro. O PT está preparando um plano de reconstrução do Brasil, que nós devemos lançar em breve, que fala sobre a reconstrução mesmo do país, né, do ponto de vista econômico, social, político, a defesa da democracia, e vamos oferecer esse plano à sociedade para debater as forças políticas, e vamos estar com as forças políticas que estejam do lado do povo, defendendo o povo. É como o presidente Lula disse naquele seu discurso, eu tenho lado, o lado tem que ter a centralidade do trabalhador, não dá para fazer nenhum acordo e nenhuma composição nesse país em que os trabalhadores e o povo não sejam um elemento central. Não tem acordo por cima, não tem conversa que fale genericamente. Quais são os direitos que nós temos que defender, o que nós precisamos fazer para o país desenvolver, gerar emprego, ter renda, melhorar a vida da população. A senhora poderia dar exemplo de alguns representantes das forças com quem o PT poderia conversar para discutir esse projeto para o país e também para fazer uma composição em 2022? A composição aí é uma consequência do processo político, né? Ninguém faz a composição de véspera. Eu acho que ela é sempre um acúmulo da discussão política e da construção que você faz. Mas nós estamos discutindo, sim, com os partidos de oposição, as nossas fundações têm se reunido, a gente tinha um fórum antes da eleição, agora está todo mundo cuidando do processo eleitoral, de discussão sobre oposição ao Bolsonaro, né, que é basicamente com o PCdoB, com o PDT, com o PSB, com o PSOL, com a Rede, né, são partidos que têm atuado junto no Congresso Nacional e que têm uma visão muito parecida em relação à oposição ao Bolsonaro e um outro modelo de desenvolvimento do país. A senhora citou alguns partidos, deixa eu citar alguns nomes. Flávio Dino, governador do Maranhão, Ciro Gomes, que foi governador também, deputado, ocupou muitos cargos, foi candidato a presidente. 2 nomes, Ciro Gomes e Flávio Dino. Eles são pessoas que deveriam estar entre os quadros que o PT gostaria de ter nessa aliança? O Flávio Dino, sim, com certeza, tem sido um grande companheiro e tem discutido. O Ciro Gomes teve a oportunidade de estar e não quis, né? E tem sido muito deselegante, para dizer exatamente desagradável com o PT, com as nossas lideranças. Não acredito que seja possível uma aproximação. Mas nós nunca colocamos nenhuma barreira. Eu acho que o que tem que nos unir é um projeto para o país, é um plano, né? Em que as pessoas, em que o povo esteja em primeiro lugar, os trabalhadores estejam em primeiro lugar. E forças como, por exemplo, que vem sempre sendo citado, o apresentador e empresário Luciano Huck. Esse tipo de força que se apresenta nesse momento é alguém que deveria conversar também com o grupo das oposições aí junto com o PT? Conversar não tem problema, agora caminhar junto eu já acho que vai ter uma grande dificuldade,
porque nos separa um abismo em termos de entendimento do projeto de desenvolvimento do país. Projeto econômico, concepção do Estado, dos serviços públicos, né? A visão do Huck é uma visão liberal, que não é a nossa. Então, aí eu acho muito difícil. O que é essencial para um plano como esse é exatamente qual é o modelo de desenvolvimento que você vai ter, como tratar o Estado brasileiro como indutor do desenvolvimento, como protetor social, qual é o projeto que faça a inclusão social. É esse o divisor de águas. Na sua avaliação, essa presença do PT no segundo turno, que se dá desde 1989 no Brasil, o PT é o único partido que disputou todas as eleições presidenciais pós-ditadura, eleições diretas, que conseguiu colocar um finalista em segundo lugar, às vezes não no segundo turno, mas em segundo lugar. Vai se repetir em 2022? A senhora enxerga força política no PT, no grupo de esquerda, para ir ao segundo turno, ou acha que há dúvidas sobre isso? O PT é um grande partido, né? É o maior partido hoje do Brasil e tem essa trajetória que você falou. Foi o primeiro partido de oposição, né, progressista de esquerda que assume a presidência da República e que disputa a presidência para valer desde 89. Então, tem uma trajetória, tem uma relação com o povo brasileiro muito forte. E os governos do PT ainda fortaleceram mais, mostrando como o PT governou, qual foi o seu objetivo, a sua prioridade. Então, o PT é um partido que tem força, eu não tenho dúvidas que é o partido para estar no segundo turno, sozinho ou coligado, mas é o partido para estar. Eu estou aqui fazendo um cerca Lourenço aqui nessa conversa de política para perguntar o seguinte: todo mundo tem uma eleição, tem outra, depois de Lula, todo mundo sempre fala, será que não chegou a hora de o PT fazer um acordo com mais partidos e abrir mão da cabeça de chapa na disputa da presidência? É possível isso? É possível, claro que é possível fazer um acordo, fazer uma composição, ter um plano que nos unifique, mas para assumir uma cabeça de chapa tem que ter voto, né, Fernando? Quem é que tem hoje votação expressiva no Brasil? Às vezes as pessoas dizem assim, fulano seria melhor para o segundo turno, só que para chegar no segundo turno tem que passar pelo primeiro, né? E voto, capital eleitoral, é alguma coisa, algo que se acumula da sua vivência, da sua disputa política, do seu posicionamento, é uma construção, né? Política não é um ato de abrir mão, é um ato de composição, e que tem que levar em consideração a correlação de forças, e quem tem força tem que ser respeitado. É assim que eu penso. Ou seja, se chegar em 2022 e o candidato de outras forças de esquerda ou de oposição não tiver robustez e músculos para ir ao segundo turno, daí não tem jogo, teria que ser alguém do Partido dos Trabalhadores. Não é que não tem jogo, tem vários nomes, tem nomes do Partido dos Trabalhadores e tem nomes de outras legendas, como é o caso do Flávio Dino, que tem se colocado aí no cenário nacional. Não há problema nenhum em nós discutirmos isso, termos um acordo, mas é isso que eu te digo. Numa disputa eleitoral, você considera também a tua capacidade eleitoral, de votação, né? Obviamente que se a gente tiver uma liderança com mais intenção de votos, é óbvio que para a disputa eleitoral isso tem um peso significativo. Perguntando isso até para fazer uma outra provocação, porque esteve aqui outro dia também nessa mesma bancada o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, general, e ele falando que em 2022 quem corre numa raia única com muita vantagem hoje é Jair Bolsonaro, e que o PT tem muitas dificuldades porque ficou prisioneiro do ex-presidente Lula, não tendo conseguido fazer um outro nome de expressão para substituir Lula nessas corridas presidenciais. O que a senhora acha dessa declaração do Hamilton Mourão? Acho que eles têm inveja porque não tem uma liderança como Lula no campo deles. Estão tentando fazer Jair Bolsonaro algo parecido, que nunca vai ser, né? Basta ver o discurso do Jair Bolsonaro no 7 de setembro, como ele age, o que faz. Pode ser um cara de pegada popular, né, impulsionado pelas redes, pelas fake news, pelo trabalho que eles fazem, mas não é um líder que tem visão de país, não é um cara, um estadista, não tem noção do desenvolvimento, de condução do Brasil. Veja o que nós estamos vivendo agora. Isso que nós estamos vivendo com os alimentos agora é uma tragédia. O Brasil é um dos países que mais poderia produzir alimentos. Eu não estou falando aqui da soja. Soja não é alimento de gente, soja é para exportar. Falando do alimento, botar na mesa, nós vamos ter problema de fornecimento, não temos produção. Como é que deixa chegar numa situação dessa? Então, como é que se quer fazer e se colocar como liderança,
se nós vamos assistir, possivelmente no ano que vem, uma parcela da população passando fome no Brasil. Então, é incomparável, entendeu? E com todo o esforço que eles fazem, não tem jeito. Sempre quando me critico essa questão do Lula, vocês não estão lançando outra liderança. Eu sempre venho dizer assim, esse pessoal tem inveja, porque um líder não é uma questão de você lançar uma pessoa. O líder é a construção de uma vida, de posicionamento, de defesa de causa, de significado para as pessoas. O Lula vai ser sempre líder, não vai acabar a liderança do Lula. Ser sempre líder. Pode ser que chegue um momento que eu digo, agora parei, vou parar, vou descansar, mas vai ser sempre líder. E é o melhor que nós temos, o maior líder político popular da história recente do Brasil. A preços de hoje, pelo cenário de hoje, o que a gente entende quando olha aí todos os números de pesquisas, ainda está muito cedo, mas de fato é possível que Jair Bolsonaro, chegando ao final do mandato, mais ou menos como está hoje, não sei se vai chegar, mas chegando, será um candidato competitivo. Na sua avaliação, a tendência é se repetir a polarização de 2018? PT e Bolsonaro? Eu acredito que sim, não porque a gente queira, né? Vai ser uma polarização com o próprio presidente Lula. Aliás, é o que aconteceu agora com esse pronunciamento que o presidente fez, né? O posicionamento dele em relação ao Brasil. Lula fala com o povo, com a base popular, tem a confiança, né, da maioria do povo brasileiro pelo que ele foi na sua luta, pelo que ele foi como presidente, e são campos opostos. Nós defendemos exatamente o contrário do que Bolsonaro defende, em todas as áreas, né? Na economia, na política, na área social, quer dizer, é uma contraposição de projeto. E o PT sempre trabalhou com um projeto nacional, né? Sempre o que nos dá a vida e pelo que nós lutamos é isso, é um outro projeto de país. Então, é natural que isso venha a acontecer, não é uma questão que a gente queira ou não. Para 2022, a senhora chegou a mencionar o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que já foi candidato, falou tem os governadores do PT. Dos governadores do PT ou outras personalidades, autoridades aí dentro da esfera partidária, quem seriam os outros nomes que podem eventualmente ser candidatos a presidente, além de Fernando Haddad e, claro, de Lula? Nós estamos falando muito cedo, né, de eleição, não quero ficar aqui fazendo especulação, é que você está perguntando. Mas só uma coisa, antes de te responder, que eu queria falar na pergunta anterior sobre Bolsonaro, eu acredito que vai acontecer essa polarização, porque a direita também não tem candidato com pegada popular, não tem candidato que... Ou seja, o Bolsonaro da extrema-direita veio e ocupou o espaço da direita. E nós vamos ver de novo se repetir aí esse bloco da direita liberal indo com o Bolsonaro. Torce um pouquinho o nariz, mas vai lá, porque tem um projeto econômico, que é tudo o que eles precisam. Tanto que não aceleraram o processo de impeachment, recuaram na defesa da democracia, recompuseram já com o governo, né, fizeram um pacto. Então, essa gente vai ficar junto e vai ter outro polo que é da oposição. Óbvio que é natural o PT polarizar pelo tamanho do partido, mas é uma polarização com a oposição, não só com o PT. Em relação aos nomes, nós temos muito tempo ainda, né, para decidir, para discutir. Eu continuo achando e gostaria muito que fosse o Lula, vou lutar o que eu puder por isso, né? Mas, óbvio, tem o Fernando Haddad, que já foi nosso candidato, tem o Rui Costa, da Bahia, tem o Wellington Rodrigues, do Piauí, ou seja, são governadores experimentados, com mandatos bem avaliados, né? Gente que prestou já relevante serviço aí nos seus estados e, com certeza, tem capacidade, condições políticas de fazer uma disputa dessa. A senhora disse que a direita não tem nomes, então deve acabar sendo o Bolsonaro. Qual a sua avaliação sobre João Dória, sobre Sérgio Moro, ou até, como foi dito, Luiz Henrique Mandetta como possíveis nomes para representar o centro e a direita? Podem até lançar. Duvido que tenham competitividade, duvido, né? O Brasil é diferente de São Paulo, a diversidade do Brasil, as regiões, então... transportar o que Dória fez em São Paulo para o resto do país é muito difícil, né? Não são pessoas que têm liderança. Aliás, é muito engraçado, né? Porque quando o Mandetta saiu do Ministério da Saúde, todo mundo apostava que ia ser uma catástrofe para o governo Bolsonaro. Ele não deu nem bola, continuou fazendo o que ele estava fazendo. Aí veio o caso Moro. O Moro achou que ia abalar os alicerces da nação. Vou sair do Ministério da Justiça, vai acabar o governo Bolsonaro. Aconteceu uma coisa, Bolsonaro não deu bola para ele, Moro não sei nem por onde anda, né? Agora não é juiz, sei lá se está dando aula, vai ter que responder pelos crimes que cometeu aí no processo da Lava Jato.
apagou, né? Onde é que Bolsonaro recuou e se calou? Quando prenderam Queiroz. Aí ele resolveu refazer o pacto dele, né, com a direita liberal, com o Centrão, para poder se reposicionar. Então, eu não acredito que esses nomes que você está falando, se Bolsonaro persistir numa toada como essa, porque eu também não acredito que ele vá ter uma sustentação, se continuar com a política econômica que ele está fazendo, não tem como, né, pela realidade que o Brasil vai passar, mas se continuar isso, eu não vejo que a direita tenha capacidade de ter um outro quadro, de ter um outro nome. Muita gente fala que faltou ao PT, e essa é uma discussão muito grande, estou aqui apenas falando sem juízo de valor, mas é o que é possível ler e escutar, inclusive dentro de alguns setores do PT, autocrítica em relação a erros cometidos quando esteve no governo. Qual é a sua avaliação sobre isso? É necessário fazer uma autocrítica e se sim, como? O partido político não faz autocrítica, Fernando. O partido político faz balanço político, se reposiciona na conjuntura, corrige os rumos. É assim que um partido age, né? Autocrítica é para o indivíduo fazer, né? O que nós tivemos de erros e de acertos é um balanço que a história também faz, como todos os outros tiveram. Então, nós temos balanços políticos do nosso processo aí de existência, dos nossos governos, temos posicionamento, vemos a conjuntura, é isso. Na sua avaliação, neste momento, com o aumento da popularidade do presidente Bolsonaro, muito em conta, em decorrência da política de oferecer um auxílio emergencial que teve 5 parcelas de R$600, vai ter mais 4 parcelas de R$400, de ter oferecido aí também esse programa de permitir que as empresas mantivessem empregos reduzindo jornada e salário no período da pandemia. Isso segurou um pouco a economia e deu um alento para a popularidade ali, a aprovação do governo Bolsonaro. Qual é a forma que o PT escolheria para rebater tudo isso e o que vai acontecer no ano que vem, quando eventualmente esses programas vão terminar? Pois é, primeiro que o Bolsonaro não é confiável, né? Ele nunca defendeu um programa de renda básica. Aliás, ele implantou dos R$600, 1.200 para as mães que criam sozinhos os filhos, porque foi uma proposta da oposição, articulada por nós. O Congresso aprovou e ele foi. E é natural que as pessoas, né, ao receberem isso, e recebem do governo federal, através da Caixa, acabem reportando ao governo a responsabilidade. O governo tem muito peso, né? Quando faz um programa, uma ação. Então, isso é natural. Então, primeiro que ele não é confiável, não é no que ele acredita. Ele fez e está pegando agora uma carona, quer continuar aí com uma renda, porque ele está vendo uma oportunidade de fortalecimento político. Então, isso é uma coisa. A segunda é que não é sustentável, porque, veja, não é só com uma renda emergencial, com uma renda básica, que você dá sustentabilidade à qualidade de vida e inclusão das pessoas. Nos nossos governos, o Bolsa Família cumpriu um papel fundamental, como um complemento de renda. Agora, o que efetivamente tirou as pessoas da pobreza foi o emprego. Foram 20 milhões de empregos gerados. E foi uma política de valorização do salário mínimo, corrigida acima da inflação, né, pelo crescimento do país. Foi isso que deu condições do Brasil melhorar, de trazer desenvolvimento, de incluir as pessoas, de melhorar a renda. Não foi apenas a renda. Então, se você não tiver um conjunto de políticas amarradas, né, entrelaçadas, você não sustenta a situação só com um plano de renda. E agora ele vai baixar, porque ele tem que entrar e cumprir o acordo do ajuste orçamentário, vai baixar para 300. Se nós computarmos aí a inflação, que estão falando de inflação de alimentos, e esse dinheiro é todo para comprar a inflação de alimentos, então vamos tirar 20% em média. Isso já vai cair para 240 do ponto de vista do poder de compra. Então, imagine o baque que vai ter em milhões de pessoas no Brasil, né? Não vai ser uma coisa simples dele segurar com isso e achar que isso vai manter a situação da popularidade dele. Nós vamos ter desemprego, que está alto, renda baixa. Pode falar. Foi bom que a senhora falou até o valor da parcela reduzida, porque eu cometi um equívoco antes. Eu falei 5 parcelas de 600 e 4 de 400. São 4 parcelas de R$300. Vai cair pela metade o auxílio emergencial, que também é chamado dentro do governo aí como Corona Voucher. Agora, o fato é que o dinheiro vai ser pago. Isso é um fato incontornável. Está sendo pago, vai continuar a ser pago até o início do ano, porque
As pessoas pensam que vai acabar em dezembro. Na verdade, tem gente que vai receber os R$ 600 até o dia 15 de dezembro. Aí tem mais 4 parcelas de 300. Vai chegar em março para algumas pessoas. Nesse caso, e daí vem o tal Renda Brasil. Ainda que não seja pela mesma razão que o PT fez o Bolsa Família, o efeito desse dinheiro, que será pago a milhões de brasileiros, não é robusto o suficiente para segurar a popularidade do governo? Primeiro, só uma informação, Fernando. Na medida provisória que veio sobre a redução do recurso emergencial, diz que vai ser pago até dezembro. Ele não coloca a expectativa de pagar. E ele não mandou o dinheiro completo para mais 4 parcelas, independente do prazo. Ele teria que mandar 100 milhões, ele mandou 67 milhões. Então, o que eu estou achando que eles vão fazer? Eles vão pagar só até dezembro mesmo. É 4 parcelas para aqueles que começaram a receber lá atrás. Mas para quem está recebendo na frente, possivelmente não receberá as 4 parcelas. Claro que esse recurso, ele tem um peso, né? Porque as pessoas que estão numa situação de tanta dificuldade, precisam sobreviver, precisam levar comida para casa, precisam tratar os filhos. É óbvio que o governo, tendo um programa como esse, ajuda. Vai reduzir agora para 300. Como eu te disse, o poder de compra vai cair para 240. Vai ficar muito parecido com o que era a parcela máxima do Bolsa Família. Ele vai fazer um outro programa para mudar o nome, para pagar basicamente a mesma coisa e retirar outros direitos. Por que eles não apresentaram o programa deles para substituir o Bolsa Família? Porque eles não conseguem indicar de onde vai sair o dinheiro. Estava lá o Guedes querendo botar a CPMF, estavam querendo tirar o abono salarial, querendo terminar com outros programas, enxugar não sei aonde. Então, eles têm dificuldade de viabilizar isso. Como é que eles vão viabilizar? Por isso que eles não lançaram ainda. Essas parcelas até dezembro, e por isso que a medida provisória fala até dezembro, ela só é possível porque nós estamos sem nenhuma amarra fiscal no orçamento. Lembra que o Congresso aprovou o orçamento de guerra e nós estamos em estado de calamidade até dezembro. Então, não tem limite para gastos. Nós vamos chegar a cerca de 800 bi de déficit esse ano. Então, eles estão gastando, por isso que o marco é dezembro. Eles não vão conseguir passar para março, porque não vai ter lastro orçamentário, eles vão ter que se virar. Deputada Gleisi Hoffmann, a gente estava falando aqui do auxílio emergencial que vai até dezembro, de acordo com a medida provisória do governo. Agora, tem uma ala ali no governo que está adorando poder pagar esse auxílio porque percebeu que isso injeta popularidade no presidente Bolsonaro. Se o governo quiser dar um jeito lá no Congresso para estender isso até o início do ano, o Congresso vai ficar contra? Não sei avaliar, porque aí a base também do Bolsonaro tem contradições. Nós defenderíamos com certeza, porque a nossa concepção, né, de se liberar de algumas amarras fiscais para que o Estado possa dar proteção social, fazer investimento, recuperar sua capacidade indutor de desenvolvimento. Mas o Bolsonaro tem uma base que é o Centrão, que joga na política, aquela velha política que ele não queria e que está lá junto com ele, e tem a base liberal, né? O interesse aí de fazer as reformas, de fazer ajuste fiscal, ou seja, é aquilo que lá atrás começou com o Temer e que vem vindo e que tem ali uma bancada forte, o Rodrigo Maia como grande coordenador desse processo. Então tem que ver quais são as contradições que eles vão ter lá dentro, que tipo de acordo eles vão fazer, né? Vão rever a emenda 95, vão rever a lei de responsabilidade fiscal, do superávit primário? Nós, com certeza, temos acordo nessa situação, principalmente num momento como esse que o país precisa ser reconstruído. Mas o que nós estamos vendo é que a pauta prioritária para o ano que vem e acordada com o Bolsonaro, inclusive numa entrevista que ele fez com o Alcolumbre e com o Rodrigo Maia, que ele se comprometeu com a responsabilidade fiscal, é a pauta dos ajustes. Ou seja, na cabeça deles o discurso é esse, gastou-se muito em 2020, agora em 2021 nós temos que fazer ajuste, reduzir os recursos, e temos que fazer as privatizações, e temos que fazer as reformas. Aquela velha ladainha, né? Cada reforma é a mais importante para o país retomar. E de reforma em reforma a gente desestrutura o Estado brasileiro. A senhora acabou de mencionar o deputado federal Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, presidente da Câmara, como sendo um dos pilares aí do discurso liberal, com muitos pontos de contato com a agenda do governo Bolsonaro. Não obstante, Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara com apoio de uma parcela grande dos deputados de esquerda, inclusive do PT.
Agora apareceu uma nova discussão. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, colega dele, presidente do Senado, podem ou não podem e devem ou não devem concorrer a mais um mandato de 2 anos cada um para comandarem Câmara e Senado? Olha, a Constituição é clara, não pode, né? Eu acho que a gente tem que parar com os casuísmos no Brasil, né? Em cada situação a gente adequa a Constituição ou reinterpreta a Constituição para poder privilegiar ou tirar quem quer que esteja no comando. A regra é clara, pode um mandato em cada legislatura. O Rodrigo já cumpriu isso, no meu entender, não pode. O Alcolumbre, ele já cumpriu também, não me lembro se é porque ele pegou uma parte, né? O dele acho que é um caso mais controverso, eu não estou acompanhando o caso do Senado. Mas no caso da Câmara não pode. Teve um mandato na legislatura, pronto, agora é outro que tem que se eleger. Acho que são casos iguais, não é? Porque estão no meio da legislatura e a Constituição proíbe que sejam reeleitos no meio da legislatura, tanto o Rodrigo Maia como o Alcolumbre. Agora, no caso da mudança da Constituição, para permitir que isso ocorra, foi apresentada uma proposta de emenda constitucional no Senado, propondo mudança na Constituição para permitir a reeleição, tanto de Alcolumbre como de Rodrigo Maia. Só gostaria de lembrar que no início do governo Lula, o presidente da Câmara era João Paulo Cunha, do PT, e ele também foi a favor de uma medida aí, uma proposta de emenda constitucional para mudar a Constituição. Naquela época, o Congresso, no caso a Câmara, rejeitou por pouquíssimos votos. Agora, a senhora acha que seria diferente? Poderia passar uma emenda dessas? Eu não estava na Câmara na época, mas seria contra. Eu acho que esses casuísmos não podem acontecer. E se você quer mudança, muda lá para frente, não envolvendo quem está no processo, né? Então não pode envolver quem está naquele momento. Senão a gente fica numa situação sem ter segurança jurídica legal. É o que aconteceu com a reeleição do Fernando Henrique. Agora ele está fazendo crítica da reeleição. Gente, quer dizer, depois de tudo que fez, você acompanhou bem aquele processo, fez matéria sobre isso. Depois de tudo que fez, quer dizer, aquela compra de voto no Congresso, aí não, agora eu vou fazer uma autocrítica, eu vou mudar, porque quem está não me interessa. Não pode ser assim. O país tem que ter regras claras, em que elas te deem condição de competir dentro dela. Já são regras difíceis para a maioria do povo, os trabalhadores competirem, e ficar mudando é muito ruim. Então, eu acho que seria um grande casuísmo e ruim para a democracia e ruim para a Câmara. Já que a senhora mencionou a reeleição no Brasil, para os telespectadores que nos acompanham lembrarem, ela era proibida. Em 1997, o Congresso aprovou uma emenda constitucional permitindo que presidente da República, governadores e prefeitos disputassem um mandato consecutivo. Essa medida foi aprovada em 97, daí em 98, governadores disputaram a reeleição e o então presidente Fernando Henrique também. 23 anos depois, agora, 2020, alguns acham que não foi uma boa medida. Que talvez seja melhor mudar isso aí, não ter mais reeleição. O que a senhora acha? A senhora acha que era o caso de voltar a não ter reeleição no Brasil ou deixa do jeito que está agora? É mais um casuísmo, né? Se for discutir isso, tem que discutir uma reforma política profunda. Não é só mexer com o tempo de mandato do presidente, do governador. É como se faz a eleição hoje no Brasil, a eleição proporcional, a eleição majoritária. Aí tem que ter coragem e mexer mesmo, porque senão fica pontual e casuisticamente, de acordo com quem está no poder de plantão ou daquele que está na oposição. Tem que ter regras estáveis, né? Já foi feita essa barbaridade na época, que eu acho que foi uma barbaridade, mudar a regra no meio do jogo para a mesma pessoa que estava ali. Então, agora vamos rediscutir isso, como é também a questão do mandato na Câmara. Muito ruim isso. Ou seja, neste momento, discutir, acabar com a reeleição só no bojo aí, num conjunto de uma reforma política mais ampla, é isso? Com certeza. Muitas coisas para mudar. Vamos falar de eleições municipais. Este é um ano que tem aí as disputas em mais de 5.000 cidades, né? Todas as cidades brasileiras. O PT perdeu um pouco de tração nas últimas eleições municipais. Qual é a expectativa, se a senhora teria números para dizer para quem nos assiste, quantos prefeitos aproximadamente tem o PT hoje, qual é a meta que o PT gostaria de atingir agora em novembro, porque a eleição foi mudada para novembro, neste ano de 2020? Nós temos cerca de 220, acho que 223 prefeitos hoje.
De fato, a eleição de 2016 foi a mais difícil para nós, viu, Fernando? Porque era num momento muito duro. Vamos lembrar aqui, era o impeachment da presidenta Dilma, a Operação Lava Jato funcionando a todo vapor, o PT tido como uma organização criminosa, a gente não tinha espaço para se defender, ou seja, era uma eleição para o PT ter acabado, né? Nós participamos da eleição, perdemos muitos prefeitos, muitos vereadores, vereadoras. Só para você ter ideia, nós tivemos na eleição de 2020 990 candidatos a prefeitos e prefeitos. De 2016, 990 candidatos. Em 2012, nós tivemos 1.800. Então, isso já mostra o próprio ânimo do partido naquele momento. Esse ano, nós estamos com mais de 1.600 candidatos. Ainda tem a finalização das convenções, né, as alianças que estão terminando, mas é um número bem superior, quase o dobro daquele que teve em 2016. Então, o partido está muito mais animado para disputar as eleições. E temos um grande número também de vereadores, aí já passam de 21 mil candidatos em todo o Brasil, de vereadores e vereadoras. Então, o PT está mais animado, é um outro momento. De 2016 para cá, a gente teve uma recuperação, teve um enfrentamento, né, teve uma discussão com a sociedade, veio a eleição de 2018, mesmo nós perdendo por toda aquela conjuntura aqui, que eu não vou discorrer de novo, né? Mas por toda aquela conjuntura, a gente saiu com fortalecimento político, né? Elegemos 4 governadores da maior bancada de deputados federais, o Haddad saiu com uma votação expressiva, então isso também deu um fôlego ao partido. Eu acredito que nós vamos fazer mais do que 2016. Não quero arriscar aqui, né? Nós não fizemos essa projeção, agora que a gente começa a analisar também as competitividades, né? A colocação mesmo na campanha. Acho que mais para frente a gente pode ter um quadro aí mais próximo do que seria possível. A mensagem que a senhora está dando é que neste ano de 2020 o desempenho eleitoral do PT será melhor do que em 2016 e vai eleger mais prefeitos, em resumo. Eu espero isso. É a avaliação que a gente faz por esses dados, né? Como é que a senhora tem analisado a presença cada vez mais frequente do presidente Bolsonaro, do seu time lá no Nordeste, que é uma região que tem muitos governadores e prefeitos de esquerda, de oposição, para tentar ali colocar uma cunha e tentar reduzir a expectativa de vitória do PT nas cidades? Não, com certeza, ele está fazendo uma investida, né? Inclusive agora com a ajuda dos partidos do Centrão, que atuam lá, que ele ainda não tinha, né? Tem tido mais presença, mas, de novo, eu quero repetir aqui, não é fácil o Bolsonaro ocupar esse espaço apenas com a renda emergencial. O que foi feito no Nordeste brasileiro, nas gestões nossas, do governo Lula, do governo Dilma, foi algo inusitado na história, né? O PIB nordestino cresceu quase o dobro do que o PIB das outras regiões do Brasil. Então, foi um conjunto de ações e de políticas para realmente fazer um desenvolvimento regional que pudesse recuperar, né, aquilo que o Nordeste estava passando. Então, foi política de infraestrutura, estradas, transposição do São Francisco, obras da Petrobras, foi política de desenvolvimento, várias empresas foram levadas para lá para geração de emprego, foi política social, a questão da seca, né? Nós conseguimos, em parte, resolver o problema da seca, não só com a transposição, que é uma obra mais pesada, que agora está funcionando, mas todo o projeto das cisternas, né? O apoio aos agricultores familiares da região, levar as universidades, os institutos federais, ou seja, não foi a renda, não, foi um conjunto de medidas e um conjunto de ações que deram ao Nordeste uma outra perspectiva de desenvolvimento. Hoje ninguém fala de diferença regional de Norte, Sul, Sudeste, o Nordeste tem uma potência de desenvolvimento econômico. Então, isso não é fácil o Bolsonaro disputar. Não pense ele que vai disputar só com a base do Centrão e com o auxílio, que ele não vai conseguir. O presidente Lula, quando foi candidato em 2002, fez um aceno ao mercado. Naquela época ficou conhecido como a Carta ao Povo Brasileiro, em que reafirmava compromissos democráticos e com respeito às regras da economia e de mercado. Tanto tempo depois, agora 18 anos depois, 2020, o PT poderia fazer algo semelhante para também tentar atrair uma parte do eleitorado do centro, ou até em parte de centro-direita, para o seu grupo de eleitores?
Eu acho que a carta que nós temos que fazer é a maioria do povo desse país, a maioria do povo pobre, né? Que está desempregado, que precisa ter renda, que precisa comer, que está sofrendo. Nós não precisamos ter chegado a essa situação de novo. Quando nós governamos, foi um governo para todos. Ninguém perdeu com o governo do PT. Inclusive, tem críticas sobre isso, que a gente teria que ter sido mais duro, enfim. Mas a gente colocou o povo pobre como centralidade do orçamento e mostrou que era possível um país se desenvolver com todo mundo junto, entendeu? Com o filho do pobre indo para a universidade, com o pessoal tendo renda, tendo emprego, tendo condições de, né, dignidade de vida, comendo bem, tendo programas de agricultura. Nós mostramos isso. Eu não entendo por que esse setor aí chamado mercado, ou elite brasileira, sei lá como que a gente pode dizer isso, esse povo da direita, não consegue conviver com isso. Não consegue conviver com um país que dê oportunidade para todo mundo. O povo tem que sempre ser estatística, ou você dá uma coisa para o povo lá, ó, basta fazer uma renda, que é isso. Agora a cabeça deles é essa, porque o pessoal da direita está com essa cabeça, não, nós temos que fazer a renda básica, a renda universal. Dá essa renda e você não precisa fazer mais nenhum projeto que tenha desenvolvimento para as pessoas poderem ter oportunidade. Não precisa mais universidade pública, porque universidade tem que ser privada, essa é a cabeça. Pobre tem que só ser qualificado para poder trabalhar e prestar serviço, não precisa ter projeto cultural, não precisa ter infraestrutura, não precisa ajudar o agricultor. Então, não dá para ser assim. A riqueza desse país está no povo que trabalha, que sustenta o Brasil. A gente precisa ter o povo como centralidade. A senhora mencionou o programa autonomeado aí pelo governo de Renda Brasil, não é assim que eles têm chamado, que vai ser uma espécie de renda universal ou renda básica para uma população enorme, além do que já é atingido pelo Bolsa Família. O PT, nesse programa que pretende lançar esse projeto para o país renovado, tem também ideia de lançar alguma coisa nessa linha, e eu também complemento. Durante os anos do presidente Lula e da presidente Dilma, houve o Bolsa Família, mas nunca houve um avanço significativo para ter a renda básica universal, renda mínima básica universal. Por que não foi possível e agora o que será proposto? Não, nós já apresentamos, inclusive tem um projeto na Câmara dos Deputados que se chama Mais Bolsa Família. Ele amplia a base, né, da população, então, além das pessoas consideradas pobres ou na linha da miséria, também nós trazemos para o programa os chamados vulneráveis, ou seja, aquelas pessoas que têm trabalho hoje, mas que são trabalhos mais precários, que não têm proteção social, né, como os trabalhadores em plataforma, por exemplo, que se viram aí para entregar comida e não tem uma garantia, muitas vezes a renda não dá, não tem a proteção social. Então, nós aumentamos, isso chega a quase 30 milhões de pessoas, e aumentamos o valor. O valor é o complemento de renda de R$600. Nós mantivemos esse valor de 600, foi o que nós tínhamos já negociado na Câmara para a renda emergencial, e achamos que nesse momento ele é vital, porque nós vamos sair dessa pandemia com muito desemprego, com muita dificuldade do povo arranjar trabalho. Mesmo o pessoal que trabalha por conta própria vai ter que penar para refazer suas atividades. Precisa ter base para isso. Então, nós apresentamos o Mais Bolsa Família, que parte já da estrutura, né, do projeto, que é conhecido. Aliás, o Bolsa Família é reconhecido no mundo como um dos melhores projetos, ou o melhor projeto de renda, né, já implantado no país, tem vários prêmios. Por que a gente não colocou renda universal? Nós temos até um projeto aprovado, uma lei, que é do Eduardo Suplicy, que é um batalhador disso, né, e ele participou também do lançamento do Mais Bolsa Família, porque nesse momento a gente tem que socorrer e ser universal entre os que mais precisam, né? Como a gente tem que ter foco, pegar as pessoas que mais precisam. Não teria lógica a gente, nesse momento, sair distribuindo para todo mundo. Eu ganhar, você ganhar, outros ganhar. Nós não precisamos disso. A lógica pode ser correta, mas nesse momento que a gente quer ampliar entre os que mais precisam. Deputada Gleisi Hoffmann, na semana que terminou agora, houve uma grande operação da Polícia Federal, Ministério Público, contra escritórios de advocacia, inclusive contra o escritório de advocacia do advogado que trabalha para o presidente Lula, o Zanin. A senhora teve tempo de olhar detidamente o que se passou e tem algum juízo sobre essa operação? Olha, nós consideramos uma operação eminentemente política e de perseguição.
Aliás, nem na ditadura militar, escritório de advocacia tinha esse tipo de intervenção. É uma coisa inusitada, né, o que nós estamos vendo no Brasil. Ou seja, criminalizar a relação cliente e escritório, né? E a gente sabe que o Zanin foi sempre um advogado muito crítico à Operação Lava Jato, sempre denunciou os abusos que cometeram, né? E a Operação Lava Jato hoje está meio no canto, tá tendo muito desgaste pelas barbaridades que fez. Veja, quando você faz coisa errada, não sustenta. Você pode mentir por muito tempo para pouca gente, pode mentir para muita gente por pouco tempo, mas você não mente a vida inteira, não sustenta a mentira. E tudo que aconteceu está levando agora esse desdobramento da Lava Jato, está sendo objeto aí de uma, enfim, vai ser de investigação. Então, eu acho que a Lava Jato quis ganhar um fôlego, fazer alguma coisa, entendeu? E acabou fazendo essa operação, que a gente considera uma operação política, com interesses políticos, interesses de perseguição do escritório. Tempo quase no final, vou apelar ao seu poder de concisão. Reforma administrativa. Como o PT reagirá à reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro? Do jeito que ela foi apresentada, seremos contra. Ou seja, você protege os de cima e quer acabar com qualquer estabilidade ou direito da grande massa de funcionários que presta serviço à população. Então, é uma reforma administrativa para o andar de cima. Aliás, o Paulo Guedes falou que ele acha muito pouco um procurador ganhar 38 mil. Então, por aí a gente vê a concepção de Estado que eles têm. Agora, a ideia geral de que os concursados entrem com um salário um pouco menor do que entram hoje, que tem um período maior de progressão para chegar no topo da carreira, esse conceito é correto ou não? Não é errado, não. Eu acho que são ajustes que podem ser feitos, mas não me parece que essa seja a centralidade da proposta, não. O que eles querem fazer é acabar com a estabilidade de grande parte dos servidores, colocar apenas uma parte como servidor de Estado para ter essa estabilidade e melhores salários, né? E precarizar serviço público. Então, isso nós somos contra. Mas a senhora não enxerga que seria necessário ter uma nova norma mais moderna sobre estabilidade para permitir uma cobrança maior dos funcionários? Pois é, isso pode estar ligado à carreira, inclusive, né? A sua progressão, a forma de desenvolvimento da carreira, que tem em consideração a produtividade, há questões muito objetivas, né? Análise muito objetiva disso, para não ter o viés político. Nós não temos uma posição contra a modernização do processo. O que não pode é precarizar os serviços públicos e colocar os servidores públicos como vilões, porque eles acabam virando agora criminosos. É que nem eles fizeram com a política, fizeram com a gente, ou seja, eles não gostam, se a gente mexer com essa gente, a gente conserta o Estado. Não vai, do jeito que eles estão fazendo, não vai mexer em professor, pessoal da saúde. Deputada federal Gleisi Hoffmann, olha, muito obrigado por sua entrevista aqui ao Poder em Foco, e eu gostaria de agradecer também a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo depois do programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui e desejo também uma boa semana a todos.